Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Davi Silva, eu sou membro do LabsFoot, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Sou também aluno de doutorado do professor Fabrício Vasconcelos e hoje eu estou aqui com o professor Lucas Ometo, que também é membro do LabsFoot, para falar um pouco sobre o artigo que ele fez, né, ao longo do mestrado dele, uma revisão sistemática muito interessante acerca da manipulação dos jogos reduzidos. Lucas, boa noite, seja bem-vindo. É um prazer estar contigo aqui nessa sala do laboratório. Boa noite, Davi. É sempre um prazer estar participando das ações do laboratório. Como você bem apresentou, eu sou membro do Laboratório de Estudos em Futebol, na UERJ. Fiz o mestrado na UERJ, no LabsFoot, né, em 2017, 2018. E hoje também sou preparador físico no Atlético Paranaense, né? Está aqui para falar um pouquinho sobre o principal artigo científico do meu mestrado, né? E a ideia é bater um papo sobre o que a gente encontrou nele, como que ele ajudou na minha prática, enfim. A ideia é mais bater um papo e falar um pouquinho sobre as ações do laboratório. Legal, Lucas. Antes da gente começar o bate-papo em si, né? Só compartilhar aqui com vocês, né, o nosso curso de análise de desempenho, que acontece agora, né, no mês de novembro. As inscrições elas vão até o dia 15 de novembro, então não perca essa oportunidade, né? O terceiro curso de análise de desempenho do laboratório, que vai ser conduzido pelo professor Fabrício Vasconcelos, né? Esse curso ele foi reformulado das duas edições anteriores, eles têm conteúdos, né, novos, ele está 100% online, né, devido a essa situação que nós estamos vivendo. Então, quem tiver interesse, né, nessa temática, pesquisa lá no nosso site, né, LabsFoot, informações mais detalhadas. Mas o curso ele acontece, né, nos dias 22, 23, 24, 25, 29 e 30 de novembro, e dia 1º e dia 2 de dezembro. Então, está interessado, né, em se qualificar em relação a essa temática, essa é uma excelente oportunidade. E, né, esse é o artigo que nós comentamos, né, do professor Lucas, que nós vamos falar um pouco hoje, né, acerca de como a manipulação dos constrangimentos de tarefa em jogos reduzidos e condicionados, né, eles criam comportamentos táticos, né, individuais e coletivos do futebol. Uma revisão sistemática muito interessante, Lucas, publicada, né, num periódico internacional, né, um periódico com destaque, né, na nossa área. E esse artigo ele tem sido bastante lido e citado, inclusive, né? As pessoas têm sido impactadas, né, através dessa publicação. E a gente vai conversar um pouco mais, né, aprofundado sobre isso, né? Mas como é que surgiu, Lucas, a ideia desse estudo, né? Inicialmente, né, a proposta, né, de fazer uma revisão acerca desse tema? Muito boa pergunta, Davi. Porque muita gente até hoje me pergunta por que um preparador físico escreveu um artigo sobre tática, né? Ou seja, muita gente às vezes divide as vertentes do futebol e existe essa curiosidade sobre o tema que um preparador físico acabou abordando, né? Mas, como eu falei, eu sou preparador físico desde 2013, né? Quando eu iniciei lá no Rio de Janeiro. E basicamente os jogos reduzidos, eles sempre foram utilizados, né, no meio do futebol, mas, por exemplo, no meu caso, ele tinha muito mais uma ideia de desenvolver a parte física através do jogo reduzido, né, para como se fosse baseado muito no princípio da especificidade, né? Ou seja, ao invés de eu estar apenas adquirindo e desenvolvendo minha capacidade física através de exercícios físicos, a gente utilizava o jogo reduzido, mas muito mais para desenvolver essa capacidade física do que propriamente desenvolver algo relacionado ao jogo, né? Mas principalmente a partir da minha ida para Portugal,
onde eu fiz um período da minha graduação lá na Universidade do Porto, eu comecei a entender o jogo de maneira um pouco diferente e entender também como que essas vertentes elas se interagiam durante todo o jogo, né? E basicamente, quando eu volto de lá, o que eu vejo é que basicamente o jogo de futebol são soluções de problema. O tempo inteiro, durante os 90 minutos, eu estou solucionando problemas, né? E durante o nosso treinamento, a gente também tem que estar solucionando problemas. Então, eu comecei a ver que mais do que desenvolver a parte física, o meu atleta ele estava realizando ações táticas e a ação física ela estava seguindo um propósito. Ou seja, primeiro eu pensava como que eu vou solucionar esse problema e para solucionar esse problema vinha aí a minha ação física ou então ação técnica, né? E foi algo que eu aprendi muito em Portugal, que todas as vertentes elas estão interagindo, mas a norteadora de todo o processo ela é tática, né? Ou seja, eu vou correr para determinado ponto do campo para solucionar um problema. Eu vou pressionar o meu adversário para solucionar um problema que aconteceu no jogo. Ou seja, sempre a minha primeira ação ela vai ser tática e depois ela vai ser acompanhada de uma determinada ação física ou técnica ou cognitiva, né? Então, basicamente, foi daí que surgiu essa ideia, né, de estar fazendo esse artigo, porque nesse determinado momento da minha vida eu entendi que eu entendendo mais sobre a tática dentro do treinamento, eu conseguiria potencializar ainda mais a minha capacidade física. Então, esse entendimento facilitou bastante nessa percepção do que é o futebol e de como potencializar cada vertente dentro do jogo, né? Muito legal, Lucas. Isso, né, está em concordância, né, com a visão que nós temos no laboratório, né, acerca do futebol, né, uma abordagem sistêmica, né, que as partes, né, elas não estão isoladas ali, ao contrário, né, elas têm influência, né, mútua, mas exatamente a parte tática ela vai ser a norteadora, né, ela vai direcionar o processo de treino, jogo, as ações dos jogadores, né? As situações, problemas, como você colocou, elas são, antes de tudo, de natureza tática, né? Então, todo sprint que o atleta dá, todo passe, todo chute tem um propósito, né? E esse propósito é justamente essa natureza tática que está por trás. Muito interessante. E, Lucas, qual foi, né, ou quais foram, né, os principais achados desse teu estudo? Então, como foi uma revisão sistemática, Davi, e acredito que ela tenha sido uma das primeiras revisões sistemáticas acerca do tema, né, da tática nos jogos reduzidos e condicionados, né? O que a gente tinha na literatura até então eram muitos estudos relacionados à parte física, né? Buscando entender o que cada jogo reduzido e condicionado gerava na vertente física, né? Mas com relação à parte tática, a gente tinha alguns estudos na época, mas ainda a gente não tinha uma revisão sistemática que buscasse englobar os constrangimentos e identificar o que cada constrangimento gerou nos jogos reduzidos, né? O que cada manipulação dos constrangimentos geraram no jogo reduzido, né? E essa revisão sistemática a gente encontrou basicamente que determinados jogos reduzidos e condicionados eles vão gerar padrões comportamentais tanto individuais como coletivos diferentes de acordo com o constrangimento que você vai manipular. Ou seja, se eu manipular o gol, ele vai gerar determinado tipo de ação tática. Se eu manipular o número de jogadores, o tamanho do campo, ele vai gerar outras ações táticas e tudo isso acaba influenciando ali no jogo como um todo, né? E o que eu posso mostrar e o que essa revisão sistemática ela mostrou bastante na época é que a maioria dos estudos eram relacionados ao tamanho do campo e número de jogadores, né? E o que a gente encontrou foi que o menor tamanho do campo e o menor número de jogadores aumentavam o número de ações táticas individuais
né? E na medida que a gente aumentava o tamanho do campo e aumentava o número de jogadores, a gente começava a ter um maior número de ações coletivas no jogo reduzido, né? Esse foi um dos achados do estudo, mas que teve bastante relevância para o momento e para a época que ele foi produzido. Lucas, muito interessante, né? Se a gente pensar em termos, né, do desenvolvimento mesmo do talento, né, da formação esportiva, a gente tem implicações, né, desses teus resultados em diferentes momentos e fases de desenvolvimento dos jogadores e das equipes, inclusive, né? Em um momento, por exemplo, né, que eu preciso de uma participação mais ativa, gerar mais vivências e experiências, né, para os jogadores, talvez seja mais indicado utilizar jogos reduzidos com um número menor de jogadores, né? Justamente para induzir, né, essa maior participação dos jogadores. Uma vez que eu quero, né, trabalhar mais uma visão coletiva, então eu tenho que direcionar isso também. Obviamente eu tenho diferentes escalas, né? Individual, grupal, setorial, intersetorial, enfim. Mas em linhas gerais é isso, né? Uma aplicação no treino, a gente pode, né, direcionar de acordo com o objetivo do treinador, da sessão, né, da própria equipe. Não é isso? Exatamente, Davi. Na verdade, até eu diria que ele tem uma implicação prática para os treinadores, para os preparadores físicos, para os analistas de desempenho e até para os preparadores de goleiro, né? Na medida que a gente começa a entender como que a manipulação dessas variáveis no jogo reduzido, elas influenciam diretamente no processo de ensino-aprendizagem, a gente começa a escolher os nossos exercícios ou então a gente programar os nossos exercícios de treino muito de acordo com o objetivo para aquela sessão de treino, que leva em consideração, como você citou muito bem, por exemplo, a idade, né? Mas, além disso, a gente pode ter uma sessão de treino de acordo com uma valência física predominante. Ou seja, na medida que o treinador ele apresenta aquela sessão de treino, ele mostra os exercícios, e você quer determinar qual valência física você também quer trabalhar durante aquela sessão, você ter esse entendimento para saber se aquele é o momento correto da semana para estar inserindo aquele tipo de exercício, também é de extrema importância, né? Então, você falou uma questão relacionada ao processo de ensino-aprendizagem nas idades inferiores, ou então até nos mais velhos, né? E daí a gente já também tem como que essa manipulação de constrangimento influencia na vertente física, né? Como será que o entendimento de um analista de desempenho, né, ao ver a sessão de treino, ele entendeu o que o treinador quer com aquela manipulação do constrangimento, e depois, durante o treinamento, ele entender se realmente aquilo aconteceu ou está acontecendo, o feedback que ele vai dar para o treinador também vai ser importante, né? Então, a gente vê que, em termos de implicação, de aplicação prática, é muito grande, né? Existe N possibilidades e para todos os profissionais que estão inseridos numa comissão técnica de futebol. Legal. Então, essas informações, né, elas são úteis em diferentes contextos, né? Então, vamos separar um pouquinho aqui, só para a gente poder entender mais especificamente, né? Primeiro, para o preparador físico, né, ou para aquela comissão ali voltada à preparação física, né, que é a sua função atualmente. Uma aplicação direta e específica ali dos teus resultados, né? Até também pessoal, né? Como é que esse teu estudo te ajudou na tua prática profissional, né? É até interessante entender como a ciência nos ajuda, né, na nossa prática. Bom, primeiro essa pergunta, né? Depois a gente vai numa visão do treinador e inclusive do analista também. Não, boa, Davi. Na verdade, a gente, principalmente sempre quando eu trabalhei, a gente divide as sessões de acordo com a valência física predominante que a gente quer para aquela sessão, né? E, em seguida, o treinador ele apresenta os exercícios que ele pretende usar de acordo com o desenvolvimento tático da equipe, e aí que entra o meu olhar sobre a vertente física e se realmente aquilo pode acontecer, né? Mas um exemplo que acontece diversas vezes é principalmente quando a gente quer trabalhar a valência física de velocidade, né? Em alguns casos, o tamanho do campo ele influencia diretamente
na realização do sprint, né? Na medida que eu não tenho um tamanho de campo adequado para aquele número de jogadores, a tendência é que meu atleta não realize o sprint que é necessário para aquela sessão. Então, com frequência isso acontece, né? Do treinador apresentar uma proposta para o treino e, como eu falei, para o treino de velocidade, e eu ter que, por exemplo, aumentar o tamanho do campo. Não, acho que se ficar nesse tamanho, não vai gerar as ações de alta intensidade e vai acabar que vai entrar muito mais em mudança de direção, né? Vai entrar muito mais em treinamento de força neuromuscular do que propriamente de alta intensidade, né? Isso daí é uma aplicação prática que acontece com frequência. Além disso, também muito com regras, né? Regras específicas ali acontece bastante. Por exemplo, num dia de duração, né? De resistência, que a gente quer que os jogadores tenham uma densidade muito alta no treino, né? Em alguns casos, os treinadores gostam de utilizar atividades que dividem em zonas. E normalmente essa divisão do campo em zonas diminui drasticamente a densidade do treino. Então a gente aconselha, óbvio que tem uma relação ali de treinador e preparador físico, né? Que daí a gente viu, ele montou a sessão, a gente analisou que não vai dar uma densidade alta, a gente sugere que ele mude o exercício, mas também tendo em consideração a questão tática do jogo, né? Esse foi um dos exemplos. Ou então, num dia de recuperação, que os atletas estão na fase ainda recuperativa e o treino ali vai exigir acelerações fortes, transições muito fortes dentro do jogo, a gente consegue analisar isso, ver qual ação neuromuscular vai estar ocorrendo com maior frequência, de acordo com o nosso entendimento, e a gente consegue antever isso para estar mudando e estar sendo realmente uma sessão de recuperação e não passando a ser uma sessão de aquisição, né? Principalmente na preparação física, isso ajuda bastante, porque como a gente trabalha através dos jogos, né? Então, você ter essa ideia do que pode vir a acontecer facilita muito no controle de carga, ou então um atleta que está retornando na transição e tem que fazer um exercício um pouco mais leve. É isso basicamente que ajuda principalmente na minha área. Muito legal, Lucas. Então, o treinador, né, ele também precisa estar atento, né, ao que é que essas manipulações nos jogos vão gerar, né, em termos de, inclusive, representatividade, né, para o jogo que ele pretende, né. Então, eu acho que ficou claro, né, essa relação, o olhar do preparador físico, né, mas o treinador também precisa ter esse cuidado, né, acerca dessas manipulações, não é isso? Não, perfeito. Porque quer queira, quer não, quem vai primeiro direcionar a sessão vai ser o treinador, né? Muito por conta do que ele viu no jogo e do que o próximo adversário vai propor. Ele que vai montar as sessões de treino no campo e distribuir ao longo da semana. Mas é óbvio que, na medida que o treinador ele tem uma ideia de o que cada jogo reduzido ele gera, isso facilita muito na distribuição de carga e até na distribuição dos conteúdos ao longo da semana, né? Porque, como a gente falou, né, quando a gente diminui o número de jogadores e o tamanho do campo, ele vai gerar muito mais adaptações ali grupal, individual, do que coletiva, né? Então, ele ter essa ideia do que cada jogo reduzido, que essas manipulações vão gerar na parte técnico-tático, também é importante para ele distribuir os conteúdos ao longo da semana de uma maneira que ele possa progredir de exercício para exercício para ter um entendimento e um processo de ensino para os atletas muito mais facilitado. Legal. Então, é um trabalho que precisa ser integrado na comissão técnica, né? E o analista também faz parte desse processo, obviamente, né? Você já comentou na sua fala anterior, né, que o que ele vai, né, observar durante os treinos, durante os jogos, é exatamente se os comportamentos estão acontecendo da maneira, né, desejada em termos de quantidade e de qualidade também. Não é isso?
Perfeito, Davi. Cada vez mais a gente vê que o processo de treino ele tem uma importância muito grande no que a gente vai apresentar, principalmente no fim de semana, nos jogos, né? E quando a gente fala, por exemplo, no teor de profissional, então, que a gente tem muito pouco treino, então a qualidade ela tem que ser ainda maior para a gente estar conseguindo propor o jogo, a ideia de jogo do treinador, né? E por muito tempo o analista de desempenho ele ficou encarregado somente de analisar o jogo, né? Ou seja, ele assistia o jogo, ele analisava, assistia não, né? Ele analisava o jogo, né, para saber o que as duas equipes apresentaram, se a equipe dele apresentou o que foi treinado ao longo da semana, mas o que tem crescido bastante é o acompanhamento ao longo da semana de treino, né? É a análise de treino. Então, o analista de desempenho ele passou a ter uma importância ainda maior por conta do processo de treino, né? Na medida que o treinador ele monta uma sessão de treino para potencializar a ideia de jogo dele, o analista de desempenho ele tem que olhar aquela sessão de treino, imaginar se aquilo vai acontecer e estar do lado do treinador para estar falando se realmente aquilo proposto está acontecendo e se não está acontecendo, o que está acontecendo, né? Porque em alguns casos a gente pode montar um treinamento e isso às vezes acontece, até porque a relação ali entre ambiente, indivíduo e o meio que eles estão inseridos pode surgir coisas que não tem muito a ver com a ideia de jogo do treinador. Então, o analista de desempenho está ali para alertar o treinador, acaba sendo muito importante para esse processo de ensino ao longo da semana, né? Que o processo de treino não deixa de ser um processo de ensino de acordo com a ideia de jogo do treinador e de acordo com o adversário que ele vai estar jogando. Então, a importância do analista estar integrado ao processo de treino, cada dia mais tem a sua relevância, né? Realmente é importante, né? Se um membro da comissão técnica é o responsável, né, por analisar as situações nos jogos, né, ele precisa compreender a dinâmica do dia a dia, o que foi pedido, né, o que foi solicitado, para saber exatamente se aquela ação ela realmente está dentro, né, de uma proposta de jogo, se ela está sendo executada, né, de maneira coerente com as ideias, né, primeiro do treinador e, obviamente, ampliando mais o modelo de jogo da equipe, né? Muito interessante, Lucas. A gente já está caminhando aqui, né, para as nossas considerações finais e, né, quero deixar a palavra contigo para você destacar mais alguma coisa do artigo, se você achar necessário, né, algum ponto mais interessante aqui para a gente fazer o nosso fechamento. Não, você tocou num ponto importante também, Davi, é que muitas situações acaba que a gente analisa o jogo, né? O analista ele faz a análise do jogo e em alguns casos o treinador acaba que não entende por que aquilo aconteceu. Por que será que minha equipe fez isso durante o jogo, né? E na medida que o analista ele está presente durante os treinos, ele consegue identificar isso. Cara, talvez aquele treino que você fez em determinado dia potencializou determinado comportamento. E isso talvez não tenha sido tão positivo para esse jogo. Ou seja, a gente vê ali, óbvio que sempre tem que existir uma troca tranquila entre as áreas, né? Mas a gente vê ainda mais essa importância do analista estar acompanhando o dia a dia para ele entender por que determinadas situações aconteceu durante o jogo, né? Porque acaba que o treinador, muitas vezes, ele fica refém de determinados comportamentos da equipe e acaba não vendo com outros olhos. Então, um olho diferente do analista que está mais de fora pode ser muito importante para identificar um comportamento que aconteceu no jogo e que talvez tenha sido potencializado por algum exercício ou algum dia de treino da semana, né? Não, Lucas, basicamente... desculpa, né, te interromper, mas é porque não é demérito, né, do treinador ou do auxiliar ou quem esteja, né, no campo, porque é uma limitação natural do ser humano, né? A visão que o treinador tem do jogo é diferente
né, lá de cima da arquibancada, né, até a questão do envolvimento emocional, né, existe uma parcialidade no olhar em função do envolvimento com o jogo. Isso é natural, isso é humano, né? Nenhum treinador, por mais experiente que seja, ele não consegue se desvincular, né, das suas emoções da partida. Então, isso é natural, né? Esse suporte que o análise dá, né, agregando valor, né, ao trabalho da comissão técnica, é justamente um olhar, não é de fora, mas é um olhar diferente do processo, né? É uma visão diferente, né? Tá trocando os óculos, né? Então ele pode na análise ali dos vídeos, né, exatamente ter uma parcialidade maior, né? Ele pode parar, voltar, identificar os detalhes, porque, né, principalmente se a gente estiver falando de alto rendimento, os detalhes fazem toda a diferença, né? Então é isso, o trabalho do analista também, ele agrega muito valor à comissão técnica, uma vez que, naturalmente, o treinador tem essas limitações, né, humanas, né? Não, e você falou bem, principalmente por conta do envolvimento, né? Acaba que o envolvimento, acaba que, em alguns casos, ele dificulta, né? De estar olhando determinadas situações, e quem está um pouquinho mais de fora ou um pouco mais distante ali do campo mesmo, ou então do relacionamento com os atletas, facilita esse olhar, né? Você falou do jogo, né, da questão emocional, mas também algumas vezes até do treino, né? Algumas vezes os jogadores não estão bem naquele dia para estar realizando o treinamento, e isso acaba gerando um comportamento diferente do proposto, né? Então é importante toda a comissão técnica tá inserida no processo para facilitar esse tipo de entendimento, identificar sempre o mais rápido possível para tá alinhando dentro de uma ideia, principalmente do treinador, né? Legal. Mas você estava indo para as considerações finais do artigo. Ah, é. Não, e mais uma coisa, você falou da questão do demérito, não é demérito mesmo, porque muitas vezes a gente programa um treinamento e, como a gente falou, o comportamento ele é gerado a partir da tarefa, do indivíduo, do ambiente. Óbvio que a gente tem uma ideia, a gente manipula essas variáveis, a gente manipula esses constrangimentos, imaginando que determinado comportamento vai acontecer. Mas ele só vai realmente acontecer quando os jogadores estiverem realmente no campo, né? Então acaba que diversas vezes a gente já montou um treinamento, ó, a ideia desse treinamento objetivo é X, a valência física predominante vai ser Y. Então beleza, vai para o treino, o que aconteceu no treino foi Z e a valência física foi A. E isso com frequência acontece. É óbvio que você identificar onde errou é um grande passo para no próximo dia de treino não estar errando novamente, né? Mas voltando agora às considerações finais, Davi. Não, o que eu digo para todo mundo sempre é que o mestrado ele me ajudou muito a entender o que é o jogo, né? E entender essa parte tática me ajudou muito a estar aplicando o que eu acredito na prática, né? Então, essa foi uma grande vantagem desse estudo, né? Você está entendendo como que a tática ela influencia em todas as outras vertentes, é importante na medida que você compreende realmente quais valências, no meu caso, você vai tá trabalhando de acordo com aquela ação tática, né? Então, essa parte teórica acabou gerando um embasamento que eu utilizo muito na minha prática. E esse artigo, que foi o principal da minha dissertação de mestrado, foi o que criou, basicamente, todo esse embasamento teórico. Então, acredito, para quem ainda não leu, é um artigo de 2018, né? Ele foi um dos primeiros acerca da revisão, acerca sobre revisão sistemática nos jogos reduzidos e condicionados, né? Já existem outros, né, depois dele, mas ele tem um embasamento teórico muito interessante que pode ajudar tanto as pessoas que estão iniciando
na parte científica, como também quem está iniciando aí na parte prática, no dia a dia do campo mesmo, né? É isso aí, Lucas, muito legal. Assim como o jogo e o treino, eles têm uma relação de interdependência e reciprocidade, a ciência e a prática também, não é? Um ajuda, né, a melhorar o outro, são as questões práticas, né, aquelas inquietações que nos remete, que nos ajuda a pensar em perguntas de pesquisa, né, e são as pesquisas que nos ajudam a responder essas perguntas e melhorar nossa prática, né. Então, realmente é muito interessante a gente ter uma prática baseada em evidências, né, saber o que está fazendo, né, ter autonomia naquilo que está fazendo, né, e isso o Laboratório de Estudos em Futebol, né, tem desenvolvido com excelência, né, tem feito pesquisas, né, em diferentes campos do futebol, né, ele tem avançado, né, o laboratório tem ajudado a avançar o conhecimento científico acerca de diferentes dimensões do jogo, né, e compreensão do jogo, e ao mesmo tempo, né, tem ajudado uma prática mais qualificada, né? Assim como a sua, Lucas, que está, né, atualmente no Atlético Paranaense, né, podendo aplicar todo o conhecimento adquirido, né, no laboratório, no período do seu mestrado, né, e obviamente a sua formação como um todo, né? Então, Lucas, muito obrigado, né, por esse momento de discussão, né, por ter apresentado aqui as principais ideias do seu estudo, né? Deixo aí o convite, né, para quem estiver nos ouvindo, para que acompanhe, né, as redes sociais do laboratório, né, Instagram, Facebook, nós temos um canal no YouTube e podcast também, né? E obrigado, Lucas, mais uma vez. Deixo você aí com a palavra para as considerações finais. Não, primeiro agradecer, né? É sempre bom estar falando no LabsFoot, né? Para o canal do LabsFoot. Desde que o projeto do LabsFoot iniciou, um grande objetivo sempre foi estar melhorando a prática dos profissionais que estão inseridos no futebol. E hoje, cada vez mais, o laboratório está mais forte, né? Ou seja, tanto com podcast, tanto com um canal no YouTube, enfim, com várias plataformas que podem potencializar e melhorar a prática de quem está inserido no futebol, e isso é extremamente relevante, né? Então, mais uma vez, obrigado, Davi, e espero que vocês tenham gostado aí do bate-papo. Obrigado, Lucas. Até mais, pessoal. Até a nossa próxima ação.